Alunos, vamos então dar continuidade aí às atividades. Agora, nós vamos para a atividade 13. A atividade 13, ela diz o seguinte: observe os triângulos representados na malha quadriculada abaixo. Qual desses triângulos é escaleno e retângulo? Então, esta atividade, nós temos que analisar os triângulos em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos, tá? A atividade, os desenhos, eles estão na malha quadriculada exatamente para facilitar aí a visualização, né, em relação aos seus lados. Eu não tenho a malha quadriculada aqui, mas você pode observar, né, aí pela sua folha, que esta figura 1 aqui, né, este triângulo 1, ele é um triângulo isósceles, certo? Os dois lados aqui têm a mesma medida, né? E ele tem aqui a base. No triângulo isósceles, nós sabemos que os dois ângulos da base, eles são ângulos congruentes, ou seja, eles são ângulos de mesma medida, certo? E no triângulo, então, isósceles, os três ângulos aqui são ângulos agudos. Então, este triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles em relação aos lados e ele é um triângulo acutângulo em relação aos seus ângulos, certo? A figura 2, você pode observar que este triângulo aqui, ele possui, né, a mesma medida deste lado e a mesma medida deste lado. Então, ele também é um triângulo isósceles, tá? Aí na malha quadriculada, você pode observar, né, que nós temos aqui duas unidades aqui e duas unidades aqui. Então, ele é um triângulo isósceles. Esses dois ângulos da base aqui, ó, eles têm a mesma medida. Então, em relação aos lados, ele é um triângulo isósceles e em relação aos ângulos, ele é um triângulo retângulo, porque nós temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus, certo? E no terceiro triângulo aqui, você observa que os três lados aí têm unidades de medidas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno, certo? E em relação aos ângulos, ele é obtusângulo, porque aqui nós temos um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. E o número 4, né, nós temos em relação aos lados um triângulo escaleno, certo? Os três lados aí têm medidas diferentes. E em relação aos ângulos, ele é um triângulo retângulo, porque nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, a opção correta aí, triângulo, né? Qual desses triângulos é escaleno e retângulo? É exatamente esta figura 4. Então, a opção aí é a letra D. Atividade 14, ele diz o seguinte: a reta GJ, que é essa aqui, dividiu o hexágono regular, né, FGH e JK, em dois trapézios isósceles. Qual é a medida do ângulo A do trapézio, né, GFKJ? Muito bem, se ele é um hexágono regular, nós sabemos que os seus 6 lados
tem medidas congruentes, medidas iguais, e os seus 6 ângulos também têm medidas congruentes, medidas iguais. Então, primeiro, nós precisamos descobrir qual é o valor dos 6 ângulos internos desse hexágono. Então, nós usamos esta fórmula. Soma dos ângulos internos é igual ao número de lados menos 2, né? Entre parênteses aqui, vezes 180 graus. Então, 6 menos 2, 4, vezes 180, 720 graus, né? Somam os 6 ângulos internos deste hexágono. Agora, eu quero saber qual a medida de um ângulo. Então, eu dividi por 6. Quer dizer que cada ângulo interno aqui do hexágono mede 120 graus, certo? Mas a gente observa que esta reta aqui, GJ, ela dividiu esse hexágono em 2 trapézios isósceles. Os 2 trapézios aqui, né, eles têm os seus ângulos internos, têm as mesmas medidas. Então, agora eu pego o valor, por exemplo, desse ângulo J, como poderia ser ângulo F, ângulo G, ângulo H, ângulo I ou ângulo K, e divido por 2, né? Porque eles estão divididos em partes iguais, porque o trapézio aqui é isósceles. Então, 120 divididos por 2, 60. Quer dizer que a medida aqui desse ângulo A, né, vai ser exatamente de 60 graus. Como o ângulo G, esta parte aqui, também mede 60 graus, né? No outro trapézio aqui, GH e J, este ângulo aqui também vai medir 60 graus, o ângulo J, assim, né, como ângulo J não, esta parte aqui do ângulo J, este ângulo aqui, né, do ângulo J, assim como aqui onde eu estou mostrando. Então, a opção correta aí é a letra B. Depois, a atividade número 15 diz o seguinte: observe a expressão algébrica e qual é o resultado dessa expressão para x igual a 3 e y igual a menos 4. Então, a expressão é esta: 2x mais 7y menos 6xy. Então, para x valendo 3 e y valendo menos 4. Vocês já sabem que 2x significa 2 vezes o valor do x. 7y, 7 vezes o valor do y. E menos 6xy, menos 6 vezes o valor do x, vezes o valor do y. Então, agora vamos substituir, né, os valores aqui. No lugar do x, nós substituímos pelo 3. No lugar do y, nós substituímos pelo menos 4, né? E aqui a mesma coisa. Agora, resolvendo aqui, 2 vezes 3 dá 6, mais 7 vezes menos 4 dá menos 28. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Eu não fiz direto, eu fiz por parte. Vezes menos 4. Repito aqui, 6 menos 28, para eu resolver esta multiplicação aqui agora. Menos 18 vezes menos 4 vai dar mais 72. Negativo vezes negativo dá positivo. Agora, mais 6 com mais 72, eu agrupei os dois positivos. Dá mais 78. Com menos 28, né? Sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, o resultado aqui é 50. É a letra C. E a atividade 16, ela diz o seguinte: observe os quadriláteros representados abaixo. Então, nós temos aí um losango,
um paralelogramo, um retângulo e um trapézio. Qual é o quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos? Ou seja, foi colocado aí a figura, porque vocês visualizando, vocês vão observar aí os pares de lados paralelos, né? Então, quem possui um único par de lados paralelos é exatamente o trapézio, certo? Porque vocês sabem que os quadriláteros, eles estão divididos em dois grupos, né? Paralelogramos e trapézio. Paralelogramos são aqueles que possuem, né, dois pares de lados opostos paralelos, que é o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo. E trapézios, porque ele tem um par de lados paralelos, que no caso são os três tipos de trapézio: trapézio escaleno, trapézio isósceles e o trapézio isósceles, escaleno e o trapézio retângulo, certo? Bem, espero então que vocês aí tenham entendido direitinho essas atividades, ok?